a força sempre vai se concentrar nele. Então isso evita que esse pino, seja de fibra de vidro como aqui, ou se fosse o metálico, jogue essa força em cima da raiz. Então, se essa falha acontecer, acaba acontecendo nessa região apical. De todas as perguntas que eu recebo de colega dentista atualmente, seja em rede social, seja na plataforma dos cursos ou mesmo direto no meu celular, são perguntas relacionadas ao uso ou não de pinos em dente endodonticamente tratado. E por que eu recebo muito essa pergunta? Primeiro porque se você ainda não sabe, você vai ficar sabendo, eu, Renato, não utilizo pinos nem núcleos e ainda defendo a ideia de não se utilizar. E por que eu faço isso? Porque tem muito embasamento científico e não é de hoje, já de anos e anos, aonde mostra os efeitos nocivos do uso do núcleo. E é isso que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo, o porquê que você tem que evitar o uso do pino nas suas restaurações. Então a primeira coisa, vamos entender assim o porquê do uso do pino. Então tem muita gente que confunde a necessidade do uso do pino. Tem muita gente que acha que a função do pino ou do núcleo é de reforçar o dente, reforçar a sua restauração, e não tem nada a ver com isso. Pino não reforça a restauração e não reforça dente. Aliás, também tem que deixar bem claro, também não deixa mais fraco, tá? O que acontece normalmente é que quando você vai botar um núcleo, quando você vai botar um pino de fibra de vidro, o desgaste que você tem que fazer, ou o preparo que você tem que fazer para que o dente receba esse pino ou núcleo, esse retentor intracanal, faz com que o dente fique mais fragilizado, porque quanto mais você desgasta o dente, mais ele fica fragilizado. Então vamos deixar isso bem claro já desde o início para não ter confusão. Pino não deixa o dente mais resistente e nem mais fraco. Mas o preparo para colocar ele, sim. Agora, então qual que é a função do pino? A função do pino é o seguinte, é retentor intracanal? Então, é reter a restauração ao dente. Se a gente voltar um pouquinho na odontologia, aí, uns 20, 30 anos, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar que a adesão não era algo estabelecido, principalmente em restaurações indiretas. E quando você tinha um dente muito destruído, você não tinha estrutura o suficiente desse dente para você criar uma retenção para essa restauração, para você preparar esse dente e ter uma retenção necessária para manter essa restauração. Ela era única e exclusivamente retida mecanicamente do dente, não tinha nada de adesão. Cimento fosfato de zinco, ionômero de vidro, nada disso colava a restauração no dente, simplesmente mantia ela no lugar mecanicamente retida. Então, quando você tinha um dente muito destruído, você se via na obrigação de colocar ou núcleo metálico fundido e alguns anos depois daí tinha como opção também um pino de fibra de vidro, para poder criar uma área para reter a sua restauração naquele dente, seja direta ou indireta. Mas depois, com a evolução da adesão, e quando eu estou falando de evolução da adesão, eu estou falando também dos adesivos, mas eu estou falando principalmente do protocolo, porque os melhores adesivos já estão disponíveis para a gente já há mais de 20 anos, mas o protocolo, o entendimento de como usa esses adesivos, isso vem melhorando a cada tempo. A gente vem utilizando esse mesmo adesivo que é o melhor há 20 anos e cada ano que passa a gente consegue colar ele ainda melhor no dente. Agora, o que a adesão trouxe pra gente? A adesão hoje ela é tão bem estabelecida, ela é tão segura, que hoje a gente não precisa mais de uma retenção mecânica para prender a nossa restauração no dente, porque no final a gente não prende, a gente cola. Antigamente a gente retia a restauração e hoje a gente cola. E colar a restauração no dente, ter essa possibilidade de adesão, tem muitas e muitas vantagens. Eu não vou abrir agora todas as vantagens que você tem ao colar uma restauração no dente, mas o que isso teve efeito no uso do pino? Assim, colar uma restauração é tão estável, a força é tão grande, que ela supera a força de retenção que um pino daria para uma restauração. Então assim, mesmo aquele dentista que pensa assim, vou somar as duas coisas, vou somar retenção mecânica com adesão, e daí eu vou ter uma restauração que não falha. Cara, não adianta você fazer isso, porque a retenção dada pela adesão é tão melhor, é tão maior do que a retenção mecânica, que se você tentar fazer os dois juntos, é como se ela não existisse, ela não importa. E aliás, ela pode trazer mais prejuízo para a tua adesão do que benefício. Então, eu quero que justamente você entenda aqui agora o porquê utilizar pinos não só não é necessário, como também pode prejudicar a sua restauração. E para isso, vamos desenhar aqui para você poder entender melhor. Vamos lá. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante e faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa seu like. Valeu! Então o que acontece aqui? Eu tenho duas situações diferentes, aonde numa eu tenho 3 dentes restaurados de 3 formas diferentes e são dentes sem remanescente. Ou seja, aquele dente que a gente está ali no nível gengival, que a gente já está ali com a raiz só na altura da gengiva. E a gente tem uma outra opção aqui do outro lado, onde a gente tem 2 opções de restaurações num dente aonde tem remanescente. Eu sei que muita gente chama esse remanescente aqui de férola e tal, mas depois eu explico para você o porquê que a gente não deveria chamar isso aqui de férola, mas tudo bem. Mas aqui, ó, comigo a gente chama de remanescente. Então, desse lado a gente tem um dente com remanescente e esse lado a gente tem um dente sem remanescente. Aqui, sem remanescente, a gente escolheu 3 opções de restaurações para ele. Uma,
que é com o uso de núcleo metálico fundido, a outra com o uso de um pino de fibra de vidro e a outra com a resina composta direto, como se fosse só um núcleo de preenchimento, pegando um pouquinho dentro do conduto da câmara pulpar e fazendo a construção inteira da parte coronária, tudo em resina composta. E na opção com remanescente, a gente tem o uso de pino de fibra de vidro e a outra opção só com a resina composta. Vamos entender agora o que acontece toda vez que você mastiga nesse dente, qual é o efeito mecânico que esse pino gera na nossa raiz. Então vamos começar aqui pelos dentes sem remanescente. Quando a gente tem aqui um dente com núcleo metálico fundido, toda vez que você morde sobre esse dente, ele vai receber a força oclusal e ele vai concentrar essas forças, ele não dissipa essas forças, ele concentra essas forças nessa região mais apical aonde está o pino. Agora, e o pino de fibra de vidro? Toda vez que você tem um pino de fibra de vidro e recebe a força de mastigação, a força de mastigação ela é concentrada nessa região aqui, ó, um pouco mais para cervical, mas ainda abaixo do nível gengival. O que acontece nessas situações? Se você for ver o índice de falha, a chance de sucesso dessas três situações, elas são muito parecidas. Sem nenhum pino, ela é um pouquinho melhor. Agora, qual é o grande problema? É quando acontece a falha. O índice de falha deles é muito parecido, porém, quando acontece a falha, o que acontece? Esse dente fratura nessa região aqui, mais apical. E isso leva a uma fratura que geralmente é catastrófica, ou seja, você vai ter que extrair o dente e fazer implante. Não tem mais o que fazer. Quando você tem uma situação com pino de fibra de vidro, você tem uma situação não tão desfavorável, mas ainda assim, toda vez que você tiver a falha tende a ser uma fratura nessa região aqui, mais cervical da raiz. Algumas vezes você tem essa fratura de uma maneira que ainda é possível restaurar, mas na maioria das vezes também causa uma falha catastrófica, ou seja, vai também ter que extrair esse dente. E no terceiro caso aqui, onde a gente não tem nenhum tipo de pino, a gente só tem a resina. Geralmente a falha se dá no nível gengival quando ela acontece. E quando essa falha acontece aqui, ó, no nível gengival, é tranquilo de você resolver. Você consegue reparar. O que a gente vê nos estudos é que é muito difícil uma situação como essa de fratura levar realmente a uma perda do dente, uma fratura que seja catastrófica. Geralmente, nessa situação de só utilizar resina composta sem pino, você acaba tendo uma falha possível de reparo. E isso é excelente. Por quê? Você tem os três dentes que têm a mesma longevidade. Você tem os três dentes que, quando falhar, tem a mesma chance de falha. Só que esse não tem como reparar, esse, às vezes você consegue reparar, geralmente não consegue reparar, e esse, quase todas as vezes, você consegue reparar. Então, aí está aquela dúvida. Tem muita gente que acha que só em situações como essa, onde você tem algum remanescente, onde você ainda tem a férula, você ainda conseguiria evitar de usar o pino, mas na verdade não. Quanto menos estrutura de dente você tem, mais a gente precisa evitar o uso do pino. Por quê? O uso do pino é mais fácil levar uma falha ao dente que não vai ter como reparar. E isso é péssimo para a gente e para o nosso paciente. Agora vamos entender um pouquinho aqui essa situação com o remanescente. Então, quando a gente tem essa situação do remanescente, o que acontece? A gente percebe o quê? Que quando a gente tem o pino de fibra de vidro aqui, mas a gente tem um remanescente, por mais que você tenha a distribuição dessa força pelo esse pino de fibra de vidro, ela se concentra mais nessa região aqui onde está o remanescente. E isso que está acontecendo com o pino de fibra de vidro aqui, acontece exatamente igual se eu tivesse um núcleo metálico fundido. Pela presença desse remanescente, a força sempre vai se concentrar nele. Então isso evita que esse pino, seja de fibra de vidro como aqui, ou se fosse um metálico, jogue essa força em cima da raiz. Então, se essa falha acontecer, acaba acontecendo nessa região apical. Mas o que a gente vê também quando a gente não usa o pino? Que acontece a mesma coisa. Essa concentração de forças também se dá nessa região. E o índice de falha, o índice de sucesso usando o pino ou não, não é mais igual, é maior nessa situação. Ou seja, você tem menos índice de falha nessa situação sem o uso do pino do que o uso do pino. A força está sendo concentrada aqui nessa região coronária. Só que quando acontece a falha, aqui fratura, porque ele joga uma força em cima da raiz. Agora aqui, como você tem uma adesão bem feita, ele tem uma integração melhor entre a restauração e o dente. E essas forças, elas não se concentram. Essa é a grande diferença da adesão. A adesão não faz concentração de forças. A adesão permite a dissipação delas. E essa dissipação de forças que você tem nessa situação e nessa situação faz com que você tenha uma restauração muito mais resistente. Independente se você tem ali o remanescente, a pérola, ou se você não tem,
Isso significa que você vai ter mais longevidade e mais índice de sucesso nas suas restaurações se você não utilizar o pino. E é exatamente por isso que você deve evitar o uso do pino e também aproveitar as duas opções que o YouTube está colocando aqui para você, escolher uma delas e assistir um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar aí no teu consultório. Valeu, até a próxima!